Atenção! O que está por trás dos inquéritos que estão caindo? A Bárbara, do canal Te Atualizei, está destruindo o Supremo e ela revelou como a Globo vazou informações que não deveria. Você está preparado para ouvir a verdade que muitos estão tentando esconder? Então já se inscreve no canal, não perca os detalhes que estão abalando o Brasil. Enquanto o Lula está queimando o dinheiro do povo, eu ganhei mais de 12 mil reais trabalhando honestamente aqui na internet. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Quando você coloca tudo em ordem cronológica, fica bem pior do que parece. Acompanhar as decisões jurídicas políticas da Suprema Corte se tornou uma missão difícil até para os especialistas do direito, porque a previsão legal de vários atos podem se resumir num "agora vai ser assim porque eu quis". E numa semana que o protagonista do debate público e político é a Suprema Corte, eu faço muita questão de trazer o que foi que aconteceu numa linguagem bem simples para garantir que você vai entender direitinho. O que está por trás da benevolência suprema dessa semana? E a previsão legal dessas decisões? Não é mais necessária? Por quê? Se você já estava chocado antes, se prepara porque treta boa é treta completa. Bora lá? Para que você possa compreender como o fundo do poço é logo ali e como a Suprema Corte, que antes estava bem despreocupada, agora passa por seu pior momento dos últimos anos, eu vou precisar contextualizar, porque o contexto é fundamental antes da gente falar das últimas 72 horas. Sim, eu sei, o brasileiro tem memória curta, mas não no meu turno. Então, todo mundo mais careca que o Xande de saber que o Cid foi preso por falsificação de cartão de picadinha e lá ficou até delatar. Num país que tem Janones confessando o crime de rachadinha e saindo impune porque fez um acordo de não persecução penal e dividiu o pagamento da multa para poder voltar ao Twitter e dizer que é a direita que abriga os bandidos. E o que eu tô falando não é força de expressão. Ele foi preso por esse motivo, mantido na cadeia por meses e no dia seguinte à homologação da sua delação, o Cid foi solto. Pau de arara do século XXI. Segundo Gilmar Mendes. E assim, o Cid se manteve calado enquanto era acusado de fraudar um cartão de picadinha. Mas foi tirado da cartola o suposto crime em cima de presentes recebidos por Bolsonaro. Disseram que o pai do Cid ia pra cadeia porque ele teria ajudado o Bolsonaro a vender os presentes. E eu nem tô falando de matéria de jornal. Parlamentares falaram na cara do Cid que ele deveria refletir de quem ele gostava mais, do pai ou do Bolsonaro. Eu pergunto pro senhor, o senhor tem dois pais, o seu pai, o general Mauro César Cid, e Jair Messias Bolsonaro. Qual é o pai que o senhor considera mais? O senhor nega o seu pai, o senhor nega a sua esposa, o senhor nega suas filhas, o senhor nega seu irmão. Essa sessão aconteceu em 11 de julho de 2023. E veja como era colocado pro Cid. Ou você delata o Bolsonaro ou você tá negando o seu pai, no caso dos presentes, e a sua esposa e filha, no caso do cartão da picadinha. Delata, Cid, senão nós vamos atrás deles. A delação do Cid contendo o enredo do golpe de Estado foi homologado em setembro daquele ano, 3 meses após a CPI. Com a delação do Cid, a Polícia Federal foi atrás de levantar suas provas para fundamentar uma acusação de tentativa de golpe de Estado. Busca e apreensão, prisões, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas essa semana, Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, arquivou a acusação contra Bolsonaro na questão das picadinhas, alegando um único motivo: falta de provas. Afinal, uma denúncia não pode se basear apenas em uma delação. É mesmo? É? Você jura? Ou seja, usaram o inquérito do cartão de picadinha para prender o Cid até que ele delatasse. Aí a delação foi feita, a denúncia foi oferecida e é aceita pelos magnânimos. Beleza, muito obrigada por tudo. Agora pode arquivar. Mas e o caso dos presentes? Pra quem não lembra, o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi o local que essa treta começou quando eles mandaram o Bolsonaro devolver os presentes recebidos. Segundo o TCU, esses presentes eram da União, não do Bolsonaro. Então, a Polícia Federal, munida da decisão do TCU, abriu uma investigação. E foi quando colocaram o pai do Cid no meio disso tudo. Mas agora o TCU decidiu que, na verdade, os presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. Logo, olha que coisa, os presentes realmente pertenciam a Bolsonaro e ele poderia bancar arroz do Titanic e jogá-los no fundo do mar, que não seria da conta de ninguém. E galera, em julho do ano passado, a Polícia Federal, usando a decisão do TCU como base, indiciou o Bolsonaro por peculato, que seria a apropriação de bens públicos. Só que agora o TCU tá falando que não pode ser peculato, porque, na verdade, os presentes eram dele mesmo. Foi mal aí qualquer coisa. Tudo de bom, galera?
Fui. E o mais engraçado nisso é que saiu matéria essa semana dizendo que o Paulo Gonet, o PGR, ainda tá estudando para ver se vai denunciar o Bolsonaro no caso das joias. Aí eu me pergunto, a PGR vai atropelar uma decisão do Tribunal de Contas? Porque assim, se ele denuncia o Bolsonaro, ele vai estar ignorando o TCU a nível nacional e criando um precedente jurídico muito grande, o que poderá transmitir 2 recados. O primeiro, o TCU não manda em nada e tá errado, então esteja indiciado. Toma, Alexandre, mais um caso do Bolsonaro para você julgar. E aí, para dizer que isso não seria uma perseguição política, a galera vai ter que colocar chapéu de alumínio. Isso ou a segunda opção, que seria ele não oferecendo denúncia, e só ficando mais claro que Vênice, que esse inquérito foi mais uma forma de se conseguir a delação do Cid. É só escolher qual a mensagem que você vai querer entregar. E eu tô relembrando tudo isso porque a primeira turma da Suprema Corte falou na cara de todo mundo que não, Fish Expedition, a gente nunca, aqui a gente só trabalha com fatos. Confia. Mas a real é que, colocadas essas circunstâncias, o inquérito da suposta tentativa de golpe jamais poderia ter sido aceito pela Suprema Corte porque simplesmente não faz sentido nenhum. Vamos arquivar o inquérito do cartão de picadinha porque não temos provas e não podemos prosseguir uma investigação baseado na palavra de um delator. Mas vamos aceitar a denúncia de golpe de Estado porque esse mesmo delator falou que todos vocês queriam destruir o Estado democrático de direito. Eu tentei falar sério, gente. É senso comum que todos estamos nos perguntando: cadê a coerência, senhor? 9 delações representam nenhuma delação. Eu vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos pra você. Mas tá, eu já falei aqui 1 milhão de vezes que a tese que causou a inelegibilidade do Bolsonaro não era apenas fraca, ela queima muito o filme de um país que quer se vender como democrático pro mundo. Inelegível porque se reuniu com embaixadores ou porque subiu num carro de som no 7 de setembro. Isso são coisas que você literalmente escuta vindo da Venezuela. Portanto, se fosse só isso, seria bem possível que o Bolsonaro concorresse em 2026. Mas o que de fato poderia impedi-lo seria uma condenação criminal na Suprema Corte, porque aí ele ficaria proibido de concorrer pela lei da ficha limpa. E aqui nós vamos entrar no campo do meu achismo puro, simples e não criminoso. É só uma opinião pessoal mesmo, viu, pessoal do STF que tá assistindo. Lá atrás, quando começaram as condenações da galera do 8 de janeiro, o alvo principal já era o Bolsonaro. Porque se você condena essas pessoas a 17 anos de cadeia, a do mandante, do mentor intelectual, a pena tem que ser pelo menos o dobro. Só que, quando as condenações começaram em 2023, nós passávamos por um dos piores períodos que um Estado autoritário pode infligir ao seu povo. O período do medo. No início do ano passado, segundo pesquisas, 61% dos brasileiros tinham medo de postar algo na internet e serem punidos por isso. Em contrapartida, a Rede Globo, que hoje se parece muito com uma TV estatal, gritava aos 4 ventos que a Suprema Corte possuía legitimidade perante todos os atos e que estava faltando o golpista preso. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Todo mundo assistiu idosas sendo presas, todo mundo assistiu pais de família sendo presos, todo mundo assistiu a Débora sendo presa. Não era apenas a questão de moral baixa e medo de ir para a cadeia. Em cima de todo mundo pairava aquele sentimento de fazer o quê? Apelar para quem? Pro próprio STF. Mas o Trump foi eleito e logo após a sua posse já assistimos as primeiras manifestações de que, ei Alexandre, não esquecemos de você. Afinal de contas, Elon Musk, que agora é tipo um ministro de Estado do Trump, certa vez postou: um dia, Alexandre, essa foto de você sendo preso será real. Guarde minhas palavras. Passamos anos denunciando a Corte Interamericana de Direitos Humanos todas as violações que estávamos sofrendo no Brasil e durante anos eles fizeram Dória na nossa cara. Após a posse do Trump, eles não apenas vieram ao Brasil, como o relator da Corte fez questão de dizer que os relatos que ele havia ouvido eram impressionantes. Parlamentares americanos começaram a preparar um documento para enquadrar não só o Alexandre, como outros ministros, delegados e juízes na Lei Magnitsky. O caso do Felipe Martins virou um inquérito sigiloso nos Estados Unidos. Para nós foi aquele negócio de
luz no fim do túnel. É você? Em resposta, matérias de jornais nos contavam que os ministros estavam fazendo piada da situação e que estavam bem fechados em sua própria defesa. Ninguém soltaria a mão de ninguém. E para provar que não estavam preocupados, marcaram o julgamento do Bolsonaro e de seus aliados. Já Bolsonaro marcou uma manifestação em Copacabana pela anistia aos presos políticos. Aí, na primeira sexta-feira pós-manifestação em Copacabana, dia do aniversário do Bolsonaro, o Alexandre votou para condenar a Débora a 14 anos de prisão. Vocês conseguiram entender o recado que ele quis passar? Porém, após o voto de Alexandre, uma comoção nacional tomou conta do país. A Débora era o rosto daquele absurdo que nós assistimos por 2 longos anos. Não era só pela Débora, mas a Débora era o símbolo. Eu vi muita gente dizendo que não foi a manifestação em Copacabana, mas que dia 6 na Paulista estariam presentes porque aquelas pessoas precisavam de uma voz. E menino, a pressão bateu tão forte que o Fux pediu vista para analisar a pena da Débora. Esse assunto voltou na sessão que julgava o Bolsonaro e o Fux proferiu essas palavras. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Ali começava o questionamento público entre juristas, inclusive de esquerda, sobre como o exagero da Suprema Corte estava colocando em xeque a atuação da própria Suprema Corte. Gente, mas foi muita matéria, muitos vídeos, muitas opiniões sobre esse tema durante a semana pós-julgamento que tornou Bolsonaro e seus aliados réus. Quem antes defendia a Suprema Corte com unhas e dentes, agora vem com mas veja bem, Augusto Cury gravou um vídeo pedindo à Suprema Corte que soltasse a Débora. A bolha não havia sido furada? A bolha explodiu? Defender Alexandre de Moraes começou a ter um custo muito alto. O batom virou arma de luta contra a repressão às vésperas de uma manifestação marcada na Avenida Paulista. A pressão sobre a anistia ganhou, enfim, o ar de assunto de interesse nacional. Já a Suprema Corte e seus ministros se localizavam no meio desse furacão que estava se aproximando. Galera, a Débora passou 480 dias presa sem ser denunciada, até que em julho do ano passado o Gonê enfim ofereceu a denúncia contra ela. Mas aqui, não só a Débora, centenas ficaram presos por longos períodos sem denúncia do Ministério Público. Estavam apenas presos até que alguém decidisse fazer alguma coisa com eles. Democracia. Por 9 vezes os advogados da Débora pediram a sua liberdade e por 9 vezes Alexandre negou. Mas, às vésperas de uma nova manifestação, com o assunto da anistia ganhando o noticiário e uma onda de comoção explodindo a bolha que estavam confortavelmente os ministros e o PGR, Gonê surpreende e pede que Alexandre mande Débora para casa. No dia seguinte ao pedido do PGR, o Alexandre acatou. Ah, e vocês lembram do senhor de 69 anos com câncer avançado, condenado a 14 anos de prisão, e que Alexandre havia negado a liberdade para que ele fizesse o tratamento adequadamente? Pois então, após a revista Oeste fazer uma matéria a respeito e ele também se tornar um caso de alta repercussão, ele foi solto por Alexandre. Aí eu pergunto, se eles poderiam ter saído antes, por que só agora? Qual foi a base legal usada? O comentário mais ouvido é que a Suprema Corte ficou com medo da revolta do batom derrubar ainda mais a aprovação da Suprema Corte, que hoje conta com o apoio de 26% da população, enquanto 51% a enxerga como ruim ou péssima. A corte que fazia piada agora vira matéria de jornal onde somos informados que Fux não é o único ministro a discordar de Alexandre, mas que os outros ministros concordam com Alexandre de Moraes para que ele não seja exposto publicamente, já que com o ministro não há espaço para conversa. E assim vamos evitar que a Suprema Corte seja atacada pela opinião pública. Sim, a matéria disse que juízes abrem mão de suas convicções e seu julgamento de certo e errado apenas para que Alexandre não seja confrontado e a corte se mantenha unida, porque lembra? Ninguém solta a mão de ninguém. Portanto, vai ter gente condenada a penas desproporcionais apenas para que o STF não seja confrontado. Estado democrático de direito explicado em uma matéria de jornal. Mas piora. Tipo, muito. Porque, como eu disse, não é só a Débora. O símbolo foi solto para tentar acalmar uma população que estava calada com medo há 2 anos. A pressão parlamentar em cima da anistia se tornou um problema real, a ponto do Temer aparecer para dizer que é melhor a Suprema Corte reduzir essas penas do 8 de janeiro antes que o Congresso o faça. Ou seja,
está encaminhando para que aconteça. Mas eis um novo problema. Se o Congresso aprovar a anistia e a Suprema Corte a derrubar, a Corte estaria declarando guerra contra o Congresso, enquanto os parlamentares já estão em campanha para o ano que vem. Se o eleitor daquele cara quer a anistia, é atrás disso que ele terá que correr. E ano que vem serão 2 vagas para o Senado, meus amigos. A casa que pode fazer alguma coisa a respeito. Portanto, o melhor para a Corte nesse momento é garantir que a anistia não passe de jeito nenhum. E a forma que a Corte escolheu para lidar com tudo isso estampou todos os jornais. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, ministro Alexandre mandou a investigação contra Kassab voltar para o STF. Aqui o jornal está admitindo que Alexandre usará um processo em sua posse para impedir que um partido vote de forma contrária à sua própria vontade. É exatamente o que a matéria diz. Mas fica muito pior porque a Natuza Neri disse isso aqui em plena Globo News. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Gente, ela está dizendo abertamente que a política frequenta muito bem o STF, que os parlamentares têm um trânsito muito bom com a Suprema Corte e que se Arthur Lira fosse julgado pela primeira instância, talvez ele fosse condenado. No STF não, no STF deixa eu passar mesmo. Porque o trânsito é político. Mas calma, ela escancara muito mais. E eu juro que nessa eu tive que segurar o queixo pra não cair da cara, porque ela falou isso de boa no jornal, como se estivesse passando uma receita de bolo. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme. É mesmo? Porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. Entenda isso agora. E como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Agora ela está literalmente dizendo que se o Centrão votar a favor da anistia, no outro dia o Dino pode abrir investigações sobre as emendas parlamentares e que o custo dessa anistia ficaria muito caro para os políticos. Gente, peraí. Ela está dizendo que os ministros da Suprema Corte estão prevaricando? É isso que ela está dizendo? Porque se existe um crime e esse crime não é investigado, mas se o coleguinha não votar do jeito que eu quero, eu boto esse processo para andar? Isso é o quê? Chantagem? Prevaricação? Como que isso é dito no jornal e ninguém faz nada a respeito? Porque, galera, colocando que isso que ela está falando é real, nós temos a falência completa do Estado de Direito no Brasil em 2 instituições. E outra coisa, a Suprema Corte está agindo politicamente, segundo a análise da própria Natuza. E eu queria saber se a lei do impeachment foi revogada no Brasil, porque se não foi, quem está prevaricando é o próprio Senado. Dentro de um silêncio ensurdecedor, alguns se manifestam. Mas olha o que acontece. Marcel Van Hatten vai até a tribuna do Congresso Federal, onde todos os parlamentares possuem uma imunidade quase sagrada para falarem por seus eleitores. E essa imunidade é garantida justamente para que um parlamentar possa falar sem ser perseguido pelo que ele disse. E citando as matérias que acabamos de comentar, ele diz que ministros da Suprema Corte agem como mafiosos e cometem o crime de chantagem. A resposta a essa fala veio na coluna da Bela Megali no Globo, onde ela conta que Marcel entrou na mira da corte e que ministros avaliam que é real a possibilidade de Marcel sofrer consequências graves pelas ofensas à corte e que os ministros, inclusive, não descartam a possibilidade de Marcel perder o seu mandato. Olha onde a coisa tá chegando. Jornais noticiam a ofensiva da Suprema Corte e ninguém faz nada. E quando alguém fala o que as matérias noticiam, os ministros dizem que esse parlamentar pode perder o seu mandato e sofrer graves consequências. Você entende como ano que vem precisamos fazer pelo menos, e eu disse pelo menos 29 senadores, para que possamos ter maioria no Senado e denúncias como essas dos jornalistas possam ser devidamente investigados?
Porque é isso que o Metrópolis e o Globo News estão fazendo. Eles estão denunciando na cara de todo mundo um suposto crime. Mas hoje o entendimento é que tá tranquilo, tá favorável. Mas eu acho que caçar o mandato de um parlamentar por falas na tribuna só agravaria ainda mais a situação da corte, que está tão séria que levou Pablo Hortelado a escrever essa matéria no jornal O Globo, do grupo O Globo. STF descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. Supremo corre o risco de minar a legitimidade das punições e de abrir espaço para impunidade. Mas eu quero chamar a atenção para um trecho bem específico da matéria. Abre aspas. O apoio relativamente alto à anistia se deve ao fato de o público não ter sido convencido de que o 8 de janeiro tenha sido um golpe. O entendimento majoritário, para 65% da população, é que foi vandalismo, é o que a pesquisa Datafolha revela. A denúncia da PGR era especialmente pobre na documentação da concepção do 8 de janeiro e não contribuiu para mudar esse sentimento. Fecha aspas. Então, o Hortelado está dizendo que a sociedade não acredita que tenha rolado uma tentativa de golpe e que a denúncia fraca do Paulo Gonet não consegue convencer a população que isso realmente aconteceu. Mas foi essa mesma denúncia pobre de documentação, segundo a matéria, e que se sustenta em várias acusações na palavra de um delator que já disse ter que confirmar uma narrativa pronta que foi aceita pela Suprema Corte. E enquanto tudo isso acontece, o Barroso vai para a imprensa dizer que o ideal é julgar Bolsonaro ainda esse ano para evitar que o julgamento se estenda para um ano eleitoral. Afinal, garantir que Bolsonaro não possa concorrer ano que vem e entrar em 2026 com essa tranquilidade no coração parece ser uma prioridade para uma corte que está a um voto de anular as operações contra Antônio Palocci. É isso. Quis trazer os fatos dessas últimas 72 horas com o devido contexto, porque quando você entende o que está acontecendo, você compreende que basta os bons se calarem para que os maus triunfem. Se puder, compareça na Paulista no dia 6, porque não é só pela Débora. E já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu. Mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente pro nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entra agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Assinando Te Atualizei.pp, você financia o meu trabalho, os meus advogados e essa jornada que se tornou mais que uma guerra cultural. Se tornou o registro histórico de um tempo que não será esquecido. E funciona assim. Você entra para a melhor família da internet e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos para você maratonar sempre que quiser. A Bárbara é simplesmente sensacional, né? Uma comunicadora que descomplica o caos político e jurídico com uma clareza que até a minha tia consegue entender, meus amigos. Com a inteligência dela afiada, esse jeito direto dela, sensacional, né? É a voz que a gente precisa para navegar nesse mar de absurdos aqui. Deixa sua nota de 0 a 10 para incrível Bárbara, do canal Te Atualizei. Deixa a nota para ela aqui nos comentários. E ainda, se não é inscrito, clica agora no botão de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. Vamos fazer react dela. Se torne membro para apoiar os presos políticos do 8 de janeiro. Quando você coloca tudo numa ordem cronológica, essa bagunça do STF significa mais escandalosa do que novela das 9, né, meus amigos? Acompanhar essas decisões judiciais e políticas da Suprema Corte é uma tarefa difícil, até para os juristas mais cascudos.
Porque parece que a lei virou agora é assim porque eu mandei, né? Numa semana em que o STF é o centro do circo político, a Bárbara fez questão de traduzir essa palhaçada em linguagem simples, para você entender o que está por trás da benevolência suprema. E se você estava de queixo caído, segura aí, porque a treta foi completa nesse vídeo, meu amigo. O fundo do poço está logo ali, e o STF, que antes posava de intocável, agora vive o seu pior momento em anos. Vamos contextualizar, porque o brasileiro tem memória curta, mas aqui não, né, meus amigos? Todo mundo sabe que o Cid foi preso por falsificação do cartão de vacina. Ficou na cadeia até delatar, enquanto outros confessam rachadinhas, fazem acordo, votam pelo Twitter, falando que a direita é que abriga bandido. O Cid foi pressionado para delatar o Bolsonaro, com parlamentares jogando na cara que era escolher entre o pai ou o ex-presidente, como ela mostrou nas cenas. Isso não é justiça. É pau de arara do século XXI, como disse o próprio Gilmar Mendes. A Bárbara tem muita razão quando ela traz essa questão à tona. A delação do Cid, homologada em 2023, virou base para acusação de golpe, mas o inquérito das vacinas é arquivado por falta de provas. E as joias? O TCU disse que eram do Bolsonaro, mas a PF, amparada por uma decisão antiga do mesmo TCU, indiciou ele por peculato, senhores. E tem esquerdista que até hoje repete essa narrativa para você ver como são papagaio, como são dois neurônios, a canhotada é burra pra caramba. Eles ignoram o TCU ter criado um precedente jurídico que cheira a perseguição política. Enquanto isso, o Lula surfa na crise, sancionando o orçamento de 2025 com um superávit de 14 bi. Mas a economia está um fiasco. O Datafolha mostra que 51% dos brasileiros acham que piorou. Teve outra pesquisa que saiu que 41% veem o governo como ruim ou péssimo. O Lula culpa os pilantras pelo preço do ovo e o Trump pelas tarifas, mas ele não assume que a gestão dele patina. E a Globo? Essa tá mais estatal do que nunca, né, meus amigos? Essa tá mais estatal do que nunca, senhores. Batendo palmas pro STF enquanto eles ignoram as contradições. Como não falar aqui das 9 delações do Cid, que não provam nada, não provam absolutamente nada, mas eles sustentam a velha narrativa do golpe. E aí veio a nossa cereja do bolo, né? A primeira turma do STF jura que não fez phishing expedition, horas. Mas eles aceitam denúncia de golpe baseada na palavra de um delator, enquanto arquivam o inquérito de vacina por falta de provas. Então, cadê a coerência? É como se o STF dissesse: confia, a gente só trabalha com fatos. Só que os fatos são uma narrativa pronta e o Cid já revelou que eles queriam só que ele confirmasse a história deles. O Bolsonaro deixou esse áudio do Cid lá na Laranjinha. Isso é justiça ou é roteiro de um filme? A pressão cresceu. A condenação da Débora há 14 anos virou um símbolo de exagero. A comoção foi tão grande que o Fux pediu vista e juristas, até da esquerda, passaram a criticar o STF. O Lula, enquanto isso, posa de vítima, né? Mas ele foi alertado pelo STF para não mexer nas penas do 8 de janeiro, senão ia dar crise. E o STF mandando no Planalto, a Globo calada, fingindo que é tudo democracia. Então vamos acordar, né, Brasil? Você quer entender mais essa zona? Se inscreve no canal para você receber os melhores vídeos, reacts e análises de política nacional e geopolítica mundial. Você está com medo de que o treinamento de monetização de vídeos com IA seja só mais um blá 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 da internet ou que talvez você não consiga acompanhar? Meu amigo, relaxa. O método é tão simples que até a tua avó que usa o WhatsApp ela vai conseguir entender. Vai por mim. E ele é tão poderoso que a tua conta bancária vai pedir mais. Mas eu quero que você tenha a oportunidade de ver com seus próprios olhos. Então, clica no link aqui embaixo para você conferir o resultado de alguns alunos que já estão aplicando as técnicas dos mestres da monetização com IA.